Graça e paz, mulheres do reino, mulheres do avivamento, mulheres de Deus. Eu sou a pastora Alessandra e vamos começar aqui mais um podcast Florescendo no Deserto. Gente, vocês estão acompanhando? Porque eu estou amando fazer isso, algo que Deus colocou assim no nosso coração, veio do próprio coração de Deus, com certeza. O que tem impactado vidas, famílias, mulheres tem sido incrível. E hoje não vai ser diferente, eu creio em nome de Jesus, uma das mais aguardadas por mim, né? É, das minhas convidadas, com certeza que foi alguém que eu tive muito próxima cuidando, que é a minha discípula Val. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, a mãe do João, da Rebeca, esposa do Rubistênio. Que bom estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Muito relutante, muito difícil, mas estamos aqui. Vai É ser isso tremendo. mesmo. Passou por um testemunho tremendo, doeu, mas tem que edificar a vida de outros. Ninguém fica com testemunho guardado, não. Testemunho é para edificar. E eu vou começar do começo. Como foi a vida da Val lá no início, né? A gente vai começar logo ali. Você não é daqui, né? Não, É de onde? eu sou pernambucana e Recife. sou pernambucana de Recife e estou morando aqui há uns 20 anos já. É É, mesmo? faz tudo isso. A Rebeca já vai fazer 15, né? Ah, olha, É, Jesus. já faz As tudo minhas isso. contas não eram isso tudo, não. E aí me fala um pouquinho lá atrás, né? Eu sei que você foi órfã de mãe muito nova. Com quantos anos? Quando minha mãe morreu, eu tinha 5 anos. Cinco 5 anos aninhos de de idade. idade. E aí começou o deserto da vida da Val. É, começou aí. Eu acho que na realidade, bem antes, né? Antes da minha mãe morrer, o deserto já tinha começado. Mas aí foi a ida literal para o deserto foi após a morte dela, né? Que a gente teve que se separar. Aham. Eu pensar aqui assim, né? No florescer no deserto. Lembrar assim do teu testemunho, a gente vai conhecer um pouco aqui mais como foi, mas é muito importante a gente tentar procurar saber quem são essas pessoas de onde a gente veio, né? Porque você vê hoje a Val, uma líder de louvor ali, né? Ministra super bem, louvores ao Senhor, é da bateria, ministra a palavra. Então, assim, tem uma grande bagagem, né, na presença de Deus, mas que ela teve que vencer, os desertos que ela teve que enfrentar para chegar até aqui hoje com uma família estruturada, né, foram esses desertos que fizeram a Val de hoje, Sim. né? E aí, como você mesma disse, o deserto, né, que aí depois que a sua mãe faleceu, os filhos foram Dispersos, né? dispersos, né? Separados. Eram Somos quantos? 7. Meu Deus do céu, não tinha TV, graças a Deus, lá Tia em não. Recife, né? Éramos 7 filhos, né? E eu sou a encostada, a mais nova, né? E a gente. Cada um foi para um lado, né? Cada um foi para uma casa, porque não tinha quem ficasse com os filhos, né? Naquela época. Sim. Quem assumisse a responsabilidade de ficar com todos os filhos, né? De alguém que morreu, no caso. E como eu não sei ainda, né? Não conheço parente da parte da minha mãe, eu não Aí sei nunca como ficou conheceu. nunca, ninguém, nem o primo, nem a avó, nada, nada, nada. Então, quem assumiu um pouco da responsabilidade, ou não, ou toda a responsabilidade, foi a família do meu pai, né? Uhum. Então, foi para casa, foi para um canto, outro foi para outro. E como a maioria dos filhos é de um pai diferente, a maioria tem pai ainda até hoje, menos eu e minha irmã, né? Ah, Eu e a minha irmã somos filha legítima do pai e da mãe. entendi, Os outros não, somos só da mesma mãe. Os outros 5 somos só da mesma mãe. Então entendi, cada um foi para um destino diferente. entendi. E, e aí, depois dessa separação dos irmãos, teve a questão do abandono do pai, né? É, Que aí, como foi isso para você, né? Porque para ele, eu lembro que a gente conversou, você disse que foi muito difícil para ele lidar com a morte da sua mãe. sim. Ele não teve estrutura emocional, né? Como a gente não teve uma vivência, né? Tipo, até meus 5 anos, meu pai faleceu, eu tinha 12. Mas a gente não teve aquele convívio do lar, de abraçar, dizer que ama, de estar junto, não teve isso. É a história do órfão de pai vivo. Então, quando a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, ok. E o meu pai, ele se enveredou pela bebida, porque, pelo que me diz, ele era apaixonado pela mãe.
Então ele perdeu o amor da vida dele, né? E logo perdeu a vida, assim, nesse sentido, né? E aí começou a beber até que morreu, né? Deu problema de saúde gravíssimo e ele morreu por isso. Então, Entendi. ele ficou desiludido pela paixão dele que foi embora, que era a minha mãe. Mas aí nesse período você não teve contato com ele? Às vezes, eu lembro que o pessoal da minha família levava para visitar a avó, visitava e eu via meu pai, né? E eu lembro que eu abraçava ele e tudo e ele não, tipo, não se movia, né? Não tinha uma responsabilidade de pai. Ele queria viver a dor dele, né? Que durou 7 anos. E aí eu não tive esse contato, assim, de pai. E falando dele, ele nunca demonstrou amor, né? Amor, a afeição, né? Como eu te compartilhei outro dia. Ele mandava presente para minha irmã mais nova e eu sempre pensava que era para mim, nunca era para mim. Então, dali começou a surgir o abandono. Perdi minha mãe, fui abandonada pelo meu pai durante 7 anos, que foi até o dia da morte dele, né? Só que a gente deu uma pulada aí de 7 anos, né? Só que dentro desses 7 anos tiveram outras questões, né? Sim. Por quê? Não tinha um pai, uma mãe, né? Um pai não era presente e a mãe falecida e foi para vários lares. Então ficou a Deus dará no sentido, né? De Sim. quem chegasse. Eu costumava dizer, né? E ainda falo que depois da morte da minha mãe, como eu tive que ir para várias casas, várias famílias, o mundo foi minha escola. Sem limites, sem regras, né? Criança ainda. Passava o dia na rua. Como a gente vê muitas crianças, né? Que passam o dia todo no meio da rua e tal. E com isso, essa falta de proteção, né? Deixa não só eu, como todas as crianças vulneráveis ao mundo, né? Aos pedófilos, aos abusos. Aí, né? Então, não é diferente, né? Não foi diferente. Eu sei que não foi. E nem é diferente até hoje, né? É porque a gente hoje vê muito distante da gente, né? Do nosso círculo, assim, das pessoas que a gente convive, mas ainda algo muito real. Ainda é muito presente. Muitas famílias, eu lembro de ter assistido uma reportagem sobre as filhas do tráfico. Se eu não me engano, era isso. Eram jovens que eram vendidas pelos pais para os traficantes, eram usadas como moeda de troca para droga, meninas muito novas, né? Então elas não tinham mais outra opção, elas enveredavam nas drogas e na prostituição, era a vida delas, era o meio, era o ambiente. Então era muito difícil sair. E aí você passou por essa situação também, né? E aí passaram pelos abusos. Sim. A partir de quanto tempo? De qual idade começaram esses abusos? A partir dos 5 anos de idade, né, já acontecia coisas comigo que eu não sabia o que era, né? E depois não entendia. Né? E depois eu vim saber que era um abuso, né? Então, pela falta de proteção, não tem quem cuide, não tem quem põe limite. Então, existiu muito abusador e aproveitador, né, da situação. Não tem pai nem mãe, né? Então, sempre tinha, infelizmente, esse tipo de pessoas se aproveitando da situação, né, da criança, que no caso era eu. E aí perdurou aí até... infelizmente. Muitos anos. Eu morei em casa de muitas famílias, né? E eu reconheço que muitas delas queriam me dar oportunidade mesmo. E tem família que eu poderia dizer nome, que foram um exemplo e até hoje. Não tenho mais contato e tal, e foram. Mas a maioria das famílias que eu passei, eu fui abusada. A maioria das casas que eu entrei. Né? A maioria das famílias que eu sofri abuso. Então, como que Satanás ele é astuto, né? Ele coloca essa astúcia no abusador para até nisso. É verdade. Né? E mexer com a sexualidade, mexer com a sua identidade, que aí foi onde desestruturou tudo. Porque aí a Val não tinha mais a inocência, não tinha mais a alegria, a pureza e as referências, né? E aí se tornou uma rebelde, né? Com certeza. E a mente totalmente desestruturada, né? Sem saber. Tipo, hoje a gente fala mais sobre alguns transtornos. Na época nem sabia nem o que era isso, né? Então eu sempre fui uma criança que dei muito trabalho. Um adolescente que dei muito trabalho. Eu acho que eu não dei muito trabalho quando jovem, porque foi nesse período que o Senhor começou a entrar. Trabalhando a sua vida, né? Começou o processo. Mas eu dei muito trabalho por conta de
problemas pessoais que eu passava, né? De questão do abuso e agressão física também. Então, não tinha. Eu ia gritar para quem? Para quem uma menina de 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos vai pedir socorro a quem? Porque foi espancada ou porque foi abusada. Se ela não tem um pai e se ela não tem uma mãe. A quem ela vai pedir socorro? Ela não tinha a quem eu pedir. Então, o que é que acontecia? Eu era rebelde. Eu era teimosa, eu apanhava todos os dias. Todo dia eu ia para a secretaria na escola. Eu batia em todo mundo da escola. Eu era muito agressiva. Porque era uma forma de pôr para fora o que eu recebia, né, nas famílias que eu passei. Então, era uma forma de pôr para fora minha ira, minha raiva. Muitas vezes a gente tem até que ter esse olhar mais atento com os filhos, ou os nossos, ou os dos outros, nesse sentido, de quando vê essa revolta, esse comportamento, ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz. Não é porque ele quer Muitas vezes até pode ser no inconsciente, até lembrando já, trazendo uma coisa mais atual, né? Quando a gente se conheceu, que ainda não tinham resolvido as coisas, a Rebeca, ela tinha um quê de revolta muito grande, né? Inconsciente. E quando foi revelado, foi tudo isso. Gente, é outra pessoa. Mudou totalmente. Entendeu? Então, assim, voltando aqui, e aí aos 14 anos, né? Hoje você tem uma filha de 14 anos. É inimaginável pensar, né, que isso possa acontecer com os nossos filhos, né? Sim, sim. E falando na questão da idade, às vezes eu ficava olhando para ela e ainda fico, né? E eu fico assim, meu Deus. Graças a Deus por isso, né? Mas tão inocente. Não, sabe, na idade da Ana Rebeca, eu era terror na minha mente, nas minhas ações, né? No meu corpo. Ela é terrível. Eu lembro que a gente conversando, né? Você até falou da aparência, né? Que você era muito parecida com seu pai. E aí, a referência que tinha era o quê? Era se vestir como ele, fazer o que ele fazia. Como foi isso, né? Eu lembro que quando o meu pai faleceu, o meu tio chegou e falou para mim, olha, teu pai morreu. Eu sabia que ele estava internado, né? E tipo assim, qual foi minha ação? Eu, tá certo. Disse pra ele, tá bom. E eu não me levaram pro enterro dele, né? E aí, só que depois eu chorei muito, né? Claro. Sozinha, escondida, à noite eu chorei. E eu lembro que todo mundo da família dizia que eu era muito parecida com ele. E realmente, eu e minha irmã mais nova, eu pareço com meu pai e ela parece com minha mãe. Então, como eu pareço com meu pai, aí eu comecei a vestir calça direto, sempre vesti calça. E só que antes era bem mais folgada, né, para parecer que era um homem. E meu pai era alcoólatra, então todo final de semana eu passei a beber e não era de maior não, tá? Era adolescente, escondido. Muitas vezes bebia, dormia, minha família nem sabia. Mas era a referência que eu tinha. Eu sou parecida com meu pai. O meu pai, ele sempre usou calça, não sei porquê. Nunca vi ele de bermuda na vida. E ele sempre bebeu, então eu segui um tempo, né, seguindo ele, as práticas dele. E aí teve a questão também, que aí desencadeou a pornografia dentro de você, o desajuste total, né? A masturbação, né? Eu lembro que você me relatou na época da questão de várias vezes ao dia. Como criança, né? Quando criança, né? Então era assim, algo muito deturpador, né? De identidade. E a ponto de eu não entender o que era aquilo. Eu não sabia o que era. Exatamente. Não sabia o que era. E aí, com 14 anos que eu falei, veio a primeira tentativa, não foi isso? Foi. Com 14 anos, eu morando na casa da família, com essa forma desregrada, né? Eu lembro que eu ficava atrás da porta olhando os pais levar o filho para a escola e eu ficava chorando atrás da porta porque o meu pai nunca ia me levar para a escola. E nas reuniões nunca tinha pai, nunca tinha mãe. E então, a vida não tinha sentido, né? Qual o sentido da vida para mim? Porque eu queria ter uma família. E a família na minha mente era um pai e uma mãe. Como eu já não tinha, então eu tipo, desiludi, não quis mais. Para que viver, né? E foi a primeira vez que eu tentei o suicídio real. Peguei vários comprimidos em casa. Eu lembro que na família que eu estava tinha uma pessoa que tomava muito remédio controlado. E eu fui só neles. Peguei todos que eu pude. E teve a questão do chumbinho também aí, né? Como que você me falou, como foi essa... Esse aí já foi mais na frente, né? Alguns anos depois. Então, do remédio, eu não morri, né? Que eu tô aqui.
Glória a Graças Deus, a né? Deus. Deus já tinha propósito. E muito. E aí, outra vez também, tipo assim, quando eu me sentia numa situação de risco, porque a minha história toda foi uma criança vulnerável a qualquer tipo de risco e situação. Sem proteção, sem ninguém para pedir ajuda. Então, começou a desencadear em mim nesse sentido. Quando eu me senti em risco, eu comecei a fugir de casa. A casa onde eu tivesse, eu queria fugir. E depois eu troquei a fuga, o fugir pelo suicídio, né? E eu lembro que teve uma vez que eu estava muito infeliz e eu tomei chumbinho, né? Eu tomei só um e fiquei lá esperando acontecer alguma coisa. E não aconteceu nada, né? Ok. E da outra oportunidade que eu também não estava bem, aí eu aumentei a dose, tomei muito mais, passei mal, fiquei no canto da parede, senti a veia aqui, ó, inchar. Foi terrível. Mas eu fiquei lá e de boa, não fui para o hospital, não precisou de nada. Só Deus mesmo para dar livramento, né? Porque esse aí não foi uma tentativa, né? Foi o ato em si para mim de acontecer. E também teve outros, né? Que eu fui para BR, para me jogar na frente dos carros, e teve gente que me segurou. Eu sabia que eu não ia ter coragem, então eu fui bêbada fazer isso. Porque aí eu não ia sentir nada. Né? Mas pela misericórdia do Senhor, Ele não permitiu. Deus sempre esteve ali, né? É. E aí, depois desse período, né, da adolescência, aí você foi para uma outra casa, onde ali você teve o seu primeiro encontro com Deus. Sim. Né? A sua primeira experiência. Me fala um pouquinho como foi essa primeira experiência. Eu saí de uma cidade para outra, porque como dava muito trabalho, eu sempre fiquei visitando várias famílias, né? Porque a família atual que estava não, digamos, perdeu a paciência, né? Não tinha mais como cuidar de mim, eu não respeitava, eu não obedecia. Então eu lembro que eu fui para essa cidade e lá tinha uma pessoa que era da minha família que ia para a igreja também, e eu ficava só observando. E eu me ofereci, né, com um grito de socorro, não sabia o que me esperava, não sabia o que ia acontecer, e eu falei, quando você for para a igreja, me convida, que eu quero ir também. Me carrega. Me carrega. E ela me chamou, né, eu já falei para ela que ela é minha mãe espiritual, de uma forma assim, que eu que me ofereci, mas aí ela me chamou e eu fui para a igreja. Cheguei lá, uma igreja tipo pentecostal, eu de calça, todo mundo de saia e vestido, né? Então eu era a única que não era crente, né? Aos olhos dele lá, e realmente não era. Então me apelou tanto, eu disse, meu Deus, vai parar não. E a mulher vinha perto de mim e fazia apelo, eu disse, é só porque eu tô de calça e tal, mas ok. Mas Deus, tudo tem um propósito, né? Então eu disse, eu vou logo, porque esse pastor parar de fazer esse apelo aí, que só tinha eu. Então eu fui, mas para mim era um alívio, né? Tipo, eu vou dizer que quero esse Jesus, porque ele vai parar de fazer esse convite. Eu fui meio que brincando com isso, né? Para que o pastor parasse, mas Deus não brincou. Na hora que ele orou por mim e que eu confessei, né? Eu fui lá para aceitar Jesus, mas eu confessei, né? Que ele era o meu Salvador, né? Que ele ia escrever meu nome no livro da vida e tal. E ok, fiquei dentro da igreja, acabou o culto, e todo mundo se falou. Na hora que eu saio da igreja, eu literalmente não era mais a mesma pessoa. E eu não entendi o que tinha acontecido. Né? Como assim? Tipo, eu nunca usei óculos. Né? A senhora já usa óculos de grau, né? Assim que bota. Você não sente que tá pisando assim, aquela sensação? Eu saí de dentro da igreja, com 17 anos, dessa forma. Como se a calçada era alta demais. Ou que tinha, sabe? Eu saí nesse naipe da igreja sem entender o que tinha feito. E eu vi que, mesmo que eu fui brincar, mas Deus não brinca quando a gente fala, né? O declarar, para ele, é muito forte, é real, é verdadeiro. E eu declarei que eu queria ele como Salvador. E aí minha vida mudou. Aí quando eu saí de lá, que eu fui em outra igreja, eu disse, não, realmente eu quero esse Deus. Que fez eu sentir isso, uma coisa diferente. Só por ter dito que queria ele, mesmo que não foi de coração, mas ele me pegou nesse dia. Mas a boca falou. Né? Na verdade, ela confessar. Tirou das entranhas algo que estava guardado lá, né? Porque de nós mesmos, nós não temos vontade de nada. Se não for o Espírito Santo que nos direcionar, né? E aí ele te levou ali. E aí você passou algumas lutas, né? Sim. Dentro desse período aí, não... Porque, gente, aceitar Jesus nunca vai ser sinônimo de paz e tranquilidade, né? Vão ter muitos desafios pela frente.
E não foi diferente, né, Não, irmã? não. E a diferença que faz é que, tipo, eu sem Jesus tenho muito desafio, muito, incontáveis. Com Jesus eu continuo, só que aí eu tenho Ele agora, né? Que é a Exatamente. força, que é é a fortaleza, é o choro que dura a noite. E sem Ele não, é um choro eterno, uma dor que não tem fim, e Ele é refrigério para a alma. Então, continua-se as guerras, mas Ele está ali e você consegue, O né? socorro bem É presente. sim. Mas aí como foram essas lutas, essas E guerras, né? então, Porque teve a gente pulou algo aí, uma experiência, né? Que foi o contato com a figura feminina no sentido de que, né? Tinha a orfandade de sim. mãe, e aí teve uma presença, né, de feminina ali que mexeu com você em algum momento ali no sentido de despertar, tipo assim, teve a Luana estava aqui, ela comentando disse assim, acho que foi no podcast, ela dizendo assim, quando a gente não tem amor e a gente encontra essa questão de Foi ela, toda foi ela. forma Aham, de de amar. amar, então diz assim, eu preciso então de amor, Uhum, então que seja qualquer aham. O que forma de importa é que amar, preencha, né? né? Exatamente. E aí entrou a questão do homossexualismo, né? Do lesbianismo na sua vida. Fala um pouquinho como foi aí, que na verdade não teve o contato em si, existia só o desejo, Aham. e aí não foi confessado. Como foi? Fala aí, para não ficar nas minhas palavras, né? É tipo assim, como tinha a carência afetiva muito grande, né? Porque eu queria desesperadamente ter uma mãe, É. né? Eu queria desesperadamente ter uma mãe e uma família. E assim, mesmo procurando, eu sabia que não ia ter, porque mãe é mãe e tal. Mas a carência é muito grande, então eu busquei várias referências, né? De pessoas assim, depositando minha dependência e minha confiança em pessoas para suprir essa carência. Então, chegou um momento que houve a distorção dessa carência, né? Então, eu comecei a olhar mulheres de outra forma. Mas isso teve um início. Como? Uma vez eu fui tocada por uma mulher que me desejou. Até então nunca tinha acontecido isso. Então, a partir do momento que isso aconteceu, que eu senti algo diferente no toque da pessoa em mim, abriu-se uma porta, né? De desejo, porque eu já tinha uma vida Promíscua, terrível. Então, pregressa ali, foi né? mais uma porta que se abriu, né? E como eu compartilhei outro dia, que já foi bem perto que eu tive um encontro com o Senhor, né? Uhum. Então, eu aceitei Jesus, mas essa porta e essa luta me perseguiu por muitos anos. Então, eu estava na igreja, eu sempre amei cantar, mesmo quando não era cristã. Então, quando eu fui para a igreja, eu não era do louvor, mas eu sempre fiquei na frente, sempre estava lá, até um dia ter tido a oportunidade de ministrar e tal. Sempre fui do louvor, mas eu sempre tinha essa guerra. Sempre eu me sentia atraída por mulheres, eu desejava. Era uma luta, um conflito interior muito grande e muitas vezes desenfreado. Porém, nunca tive contato nenhum, né? Até Nessa então, época, né? até então, com nenhuma mulher. E infelizmente eu vinha ter após, né? Tive uma queda, estava um tempo na igreja, esfriei e tal. Mas eu reconheço que a falta do confessar, né? Do pedir ajuda, né? A alguém. Às vezes a gente está dentro da igreja, tem essas crises, passa por esse desejo e eu ficava, como é que eu, dentro de uma igreja, vou chamar alguém e dizer assim, ei, vem cá, senta aqui. Eu estou sentindo um desejo horrível pela irmã fulana ou por uma mulher, sabe? O desejo que eu tinha pelo homem sexual, eu estou sentindo por uma mulher. O que é que eu faço? Então, por muito calar, né? A porta ficou aberta até que um dia eu comecei a ter relacionamento com mulheres. Vale só salientar, assim, lembrando de. Tô com duas coisas assim na mente, lembrando, que aconteceu algo, na verdade, né? Dentro desse período aí, dentro desse tempo de igreja e tudo, de pessoas que eram para cuidar, e Sim, sim. aí que novamente aconteceram Se abusos, né? aproveitaram, Se né? aproveitaram Da fragilidade. desse período, porque já era maior e tudo, mas ainda era vulnerável, né? Uhum. Não tinha ninguém por ela ainda. E aí foi onde Se abriu a porta. abriu tudo, né? Então deu brecha para tudo. E outra questão, assim, da questão do confessado, pedir ajuda, agora esses dias,
a esposa veio me falar, né, do marido que estava bebendo, e ele fica com ódio, fica zangado com ela, disse, não fala para a pastora não vai confiar em mim, porque ele fica caindo, né, e vindo e tudo, e é o tratar, e ela entende, a esposa, né, graças a Deus, tem mais um pouquinho assim, entendimento, ela diz assim, mas eu tenho que te contar, pastora, porque eu Oh, preciso meu te Deus. contar, porque senão, para poder nos ajudar, Uhum. porque eu sei que ele não quer, eu não suporto mais, não aguento, então preciso de ajuda. Então eu vou ter que contar. Então, tipo assim, se deixar encoberto é como se Deus não estivesse vendo, né? Uhum. E aí eu pedir ajuda, dizer, olha, eu realmente estou passando por essa dificuldade, eu preciso de ajuda. Quando você esconde, você diz para Satanás, ei, fica fica aí, Que qualquer momento que eu em vou qualquer usar isso momento eu aqui. te É. acesso. É o pecado de estimação. Qualquer momento eu vou lá e te acesso. Mas quando você confessa os planos de Satanás para uma liderança, para alguém que possa interceder, fazer algo por você, você quebra as pernas de Satanás. Você diz assim, aí você diz ao contrário, né? Você vai dizer, vacilou. Já foi tudo por água abaixo. Os teus planos, as setas lançadas, já foram todas destruídas. Entendeu? Porque o confessar, É né, poderoso. é poderoso. E eu lembro que uma frase que eu estava até aqui querendo lembrar a frase que você sempre dizia no discipulado é que não tem aquilo como opção. Então, se você tem como opção, um dia você vai voltar para ele, que é uma opção, né? Você tem que anular essa opção. Não existe essa Não opção. existe a opção, né? Então, não tem como correr para Alice, porque ela não existe. Então, Exato. se eu sou alcoólatra e aquilo ali ainda é uma opção no dia de crise, quando eu estiver em crise, eu vou para a opção. Se eu tenho problema com mulheres e ali é uma opção, no dia de crise, de carência, eu vou cair porque eu tenho como opção. Então, tem que ser anulado, né, Exatamente. essa opção. E já tá querendo adiantar aí que eu cuidei de tudo, mas vamos pra frente aqui. E aí teve a Jocum, né? É, sim. Passou esse período e aí foi pra Jocum. Como foi essa experiência? E fala aqui pra gente o que é a Jocum também, né? Porque muita gente não conhece. Eu, pelo menos, vim conhecer através da sua vida. Eu não conhecia. Anos na igreja, mas era de outra denominação e eu não Uhum. sabia o que era Jocum, né? A Jocum é uma organização interdenominacional, né? Não é sustentada pelo governo. Ela atrai vários jovens de vários lugares, né? Do mundo Do inteiro, mundo né? inteiro. Não é brasileira, ela é Não. mundial, E né? para treinar, e esses jovens vão para nações que não precisa ser exatamente fora do Brasil, né? A nação pode ser o outro estado que eu não sou de lá. Então, como missionário, eles treinam para que as pessoas vá falar de Jesus. Formação de missionários, jovens, né? Com uma missão, né? E tem muitas escolas maravilhosas, né? Que trabalham o caráter, que trabalham a vida pessoal, ressignifica, né? A vida de pessoas. E foi assim, se eu for olhar bem, tipo, um dia desse eu fui curada de muitas coisas, agora bem recente. E diz assim, mas passou 6 anos na Jocum. Mas tudo tem um tempo, né? Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. E o tempo de Jocum, eu posso dizer para você que eu sei que não foi para a vida de todos os jovens, mas para mim foi um tempo que Deus me guardou. Porque onde estaria eu se não estivesse lá durante esses 6 anos? Eu não sei te dizer, pastor, eu estaria na casa, não sei. Eu aceitei Jesus, e um dia eu fui para a praça e eu vi um monte de jovem passando de preto e com a cara pintada. E cantando e dançando na rua. E do nada eu disse, eu quero ir para ali. Eu quero fazer parte desse povo. E aí fui atrás, pesquisando, querendo saber quem é. E falei com a igreja e do nada eu já estava lá. Fui fazer ETED, né? O que é TED? Escola de Treinamento e Discipulado, né? Que é a primeira, o carro-chefe para você fazer parte de Jocum, você tem que fazer ela. A primeira escola. Daí você faz qualquer outra que você quiser. Eu achei engraçado que depois que eu me apaixonei pelos podcasts, né, que a gente vai conhecer, porque eu amo saber a história da pessoa. Saber de onde ela veio, né? Tá aqui, mas de onde você veio, verdade. né? E aí, tem o Hayashi, hoje, né, grandes nomes, assim, de profetas, de líderes espirituais que passaram pela Jocum, né? Que passaram, iniciaram ali na Jocum. Maravilha, mas é tremendo. E aí você, da Jocum, conheceu apóstolo Paulo, apóstolo Denismar. Onde? No Crato, na Jocum. Na Jocum. O apóstolo foi para lá com a equipe aqui da igreja, para a Romaria que tem lá, né? E a Jocum, ela é muito estratégia nesse sentido. No carnaval, ela pega várias caravanas de pessoas e líderes de todas as igrejas,
E a gente vai para o Fortal, um exemplo. Chegar lá, vamos trabalhar com teatro, dança e evangelismo. E o apóstolo foi com a equipe aqui da igreja para o Crato, trabalhar na Romaria, né, evangelizando. A gente dá água mineral com gelo de graça, então a fila é numérica. Enquanto os abençoados estão lá bebendo água, a gente vai falar da água da vida. Eles vão ter que ouvir, porque eles estão querendo água de Como graça. Era o quê? Dança, teatro. É, Gente, dança, bora, teatro. jovens. Vamos, jovens, sair do umbigo? Bora, bora, bora. Então, eu conheci ele nisso aí. Eles foram para lá e eu era do teatro, da dança e do louvor, nesse tempo que eles foram lá, né? E aí eu lembro que a Débora, né, a pastora Débora, que é lá da CAD, Sim. ela que me fez o Débora convite. Leite. A não Débora Débora Leite, daqui, não, Débora tá, Leite. tá. Ela foi também, e eu acho que ela que falou com o apóstolo para me convidar, para mim, tipo, vir dar um treinamento aqui na igreja. Porque ela era daqui também, né? Do tempo do sítio, né? do tempo do sítio. E ela falou para ele, rapaz, vamos levar ela para ela dar um treinamento de dança e teatro lá na igreja e tal. E aí o meu contato com a Resgate veio daí. E aí eu vim, passei um tempo aqui, 15 dias mais ou menos, 20 dias. E aí voltei para o Crato e depois eu vim definitivamente e vim morar aqui. E no início, né, para dar suporte e ajudar a igreja também. Que bênção. E aí conheceu o Rubim. Foi? Foi. Conheceu o Rubim e aí casou, foi isso? Como foi esse encontro? Foi, eu conheci ele em 2006, em 2007 a gente casou. E foi lá no sítio, tive festa, direito a tudo, né? E na realidade, quando eu vim morar aqui, eu fui morar com os apóstolos, né? Passei um ano morando com eles e dando suporte à igreja. Foi um tempo muito precioso para mim, né? Que eu estava exercendo aquilo que Deus me chamou para ser. Eu tinha uma célula com 50 adolescentes lá no Siqueira. E a igreja crescendo, desenvolvendo. E aí eu conheci ele e com um ano a gente casou. E aí eu saí da casa dos apóstolos e a gente foi morar bem pertinho da igreja. E nasceu Rebeca. E com 2 anos, um ano mais ou menos, nasceu a Rebeca. Só que aí com 2 anos e meio de casamento eu me divorciei. E o que foi que aconteceu para separação acontecer? O que foi que houve? A gente só para a gente entender, né? Você estava na igreja, estava casada. O que aconteceu? Tudo certo, né? Tudo caminhando aos perfeitamente. Olhos humanos, sim, né? Tudo dentro do conforme, né? A pessoa aceita Jesus, não tem uma família e Deus restaura a família nesse sentido, né? Dá um marido e um bebê. Como a gente comentou aqui, é o poder, né, libertador que tem o confessar. Eu tinha práticas e eu tinha pensamentos e eu tinha desejos, né? Não confessados, não compartilhados. Por medo e por vergonha. Por medo de perder a pessoa, tipo, eu chegar para você como discipulador e eu dizer uma aberração, eu tô apaixonada por uma mulher e tal. Então eu tinha medo de perder a pessoa dizer, como assim, tá na igreja, é casada e tá com esse tipo de sentimentos, né? E deixaram de ser tratados, né? Por falta de eu compartilhar. Sim. E aí é onde entra, na verdade você disse vergonha e medo, mas na verdade é orgulho, né? É outro nome, com certeza. É outro nome, é orgulho. E aí o orgulho é a chave para muitos males, sim, né? Sim. Porque aí lhe impediu de receber o melhor de Deus, né? De viver aquilo que Deus estava proporcionando para você. Sim. Porque aí lembra que guardou lá o pecado de estimação só para você, né? Deixei como opção. Deixei como opção. E aí, quando teve uma brecha, foi lá e acessou. Foi. Essa forma mesmo. E aí, quando acessa... E é porque, assim, a liderança que estava me acompanhando na época, ela sabia que eu tinha, né, que tinha acontecido alguma coisa na minha vida nessa área, né, que o meu primeiro contato com mulher foi antes de vir, literalmente, para resgate. Mas aí eu confessei, e para mim era uma coisa que tinha sido resolvida, né? Aí o que acontece? Quando veio tentação, vontade, desejo, aquela loucura de novo, aí eu não tive coragem de chamar pessoas e conversar, né? Ou seja, de ter um discipulado, né? De chamar para um discipulado. Não, como é que eu vou falar isso? Eu já tô como é que agora pode? Eu sou líder do louvor. Sou líder, gente. Como é que pode, né? Sou líder do louvor, líder de célula. Numa igreja só crescendo, eu não vou ter coragem de dizer isso. Só que eu sou gente, eu sou humano e eu sou pecadora. E sou corpo, alma e espírito, né? E aí, o que acontece? Eu, por falta do confessar, né? Deixei ali guardado como opção. E aí, teve um dia que não deu, né? De tanto você guardar ali, guardar e alimentar, né?
Porque aí eu comecei a ter vários contatozinhos com pessoas, né, de flertar e tal, e de buscar na internet, de insight de relacionamento, só para Achando que mulheres. ninguém ia ver, que ninguém tava ali. Então era uma forma de alimentar a minha opção que estava guardada, né? E aí a queda veio por falta disso, por falta do confessar. Que mesmo que eu não queria perder a minha liderança, a liderança que eu estava exercendo, no caso. Não queria perder o louvor, não queria perder a minha célula e tal. Então, aquilo ali acontecia, eu ficava para mim. Até então, não tinha tido nenhum pecado. Não praticava, Não mas praticava. ali na mente ela Já estava estava sendo alimentada, né? sim, sim. Que é o que a gente fala sempre, né? E o pecado, ele nasce ali no coração, ele na mente, pelo que vê, pelo que ouve, né? E aí vai tomando proporção até ser vai ficando gigantesco, fica sem controle. executado, né? E aí houve a separação, né? Aí houve a separação e foi terrível. Que para mim foi assim, eu sempre tive consciência de que eu, como cristã, né, filha de Deus, com um chamado e um propósito que eu sabia que Deus tinha para minha vida, eu não poderia ter divórcio como opção. Não existe. Existe o resolver o problema, mas não a opção. Porque todo tipo de relacionamento, né, todo casal tem suas crises e seu problema. A opção que se tem no casal que tem crise e problema é resolver o problema e não o divórcio. Então, eu com problema pessoal e conflito interno, abrindo parênteses que o meu marido na época, ele não sabia de nada da minha vida. Não sabia isso é um da minha detalhe história. muito importante Nada, nessa história, nada. que ela casou e o marido não conhecia ela. Só para salientar que a gente tem um curso de noivos, tá? Na igreja. E esse curso de noivo, ele é poderoso. Poderoso. O que é que acontece nesse curso? Você vai ter vários tópicos ali onde você vai tratar essas questões antes do casamento. Como que você vai entrar num relacionamento onde você não conhece com quem vai casar? Aí por isso que tem tanto divórcio, tanta separação, tantas coisas. Por quê? Porque você não conhece a pessoa com quem você vai casar. Você nem conhece, nem se deixa conhecer, né? Então, aí a separação aconteceu. E aí ele não entendia o porquê das minhas crises, digamos assim. Então, eu lembro que teve um ano antes da separação que uma pessoa, né, um ex-relacionamento meu, que era uma mulher, mandou para minha casa uma cesta. E ela não é daqui, ela é de longe. Mandou uma cesta, não é nem de Fortaleza, tá? Não é daqui não, do Ceará. Uma cesta enorme, linda, cheia de coisa, de mimo, chocolate, sei que e tal. E de quem eu esperava receber isso? Do meu marido, né? Então, quando eu recebi aquilo ali, foi um afago pro meu ego. Meu ego que está em crise, o meu eu que... As minhas crises, os meus pensamentos, os meus flertes, o casamento que não é fácil, dia a dia. E aí diz assim, eu era feliz ali naquele lugar. Eu era feliz ao receber, ali. Eu era feliz e não sabia. Então, o melhor é que eu volte para esse lugar aqui. Para esse lugar que era mais confortável. Que foi do presente que eu ganhei. Então, tudo foi uma porta aberta, mas que era porque, infelizmente, ainda tinha como opção o desejo muito forte. Era uma coisa assim, parece uma coisa viciante. Como um traficante, eu tive que passar... Mas o pecado, ele é assim. Eu tive que passar um período de anos com abstinência para sair do homossexualismo. Não entrou aí não, porque a gente... Tá no divórcio. Aí você saiu do divórcio já com um relacionamento, né? Com uma mulher. E aí, sua filha foi exposta a isso, né? E aí a gente falou lá no início sobre o inconsciente, que ela era muito pequena, ela não entendia aquilo, né? Mas muitas vezes ela foi trocada, porque o que é que acontecia na questão desse relacionamento que você tinha? Existia que você buscava a história da mãe, né? O cuidado lá da mãe na parceira, pessoa, né? Na parceira que estava com você lá na época. E, ao mesmo tempo, você... a sua filha era rejeitada, né? Em vários momentos. E ela nem sabia que estava sendo rejeitada. Mas o inconsciente dela sentia. E isso veio resvalar agora, depois de, né, na adolescência dela. Então, quando a gente se conheceu, eu disse assim, meu Deus, que menina revoltada. Essa menina é muito revoltada, né? E ela calhou lá em casa. Não é? Eu disse assim, Sofia, essa tua amiguinha é muito desagradável. Tua amiguinha é muito chata. E aí, hoje ela diz, né?
fica feliz, né? Que ela é É. muito bem recebida lá em casa, e disse assim, mãe, eles me têm como filho lá, É. como ideia e tudo. Ela é muito querida, viu? Te amo, Rebeca, viu? Eu sou chata até com a minha filha, mulher, então te vira. Que ela chega lá quando eu tô de cara feia, assim, achando a cara feia, né? Ela pensa às vezes que é com ela, não tem nada a ver. É comigo. Ah, A lua. E aí veio a queda total, é. desembesto. Eu, é sobre eu não sei se é abandono dela, mas sobre a minha rejeição na questão dela, eu lembro que eu ia para casa eu ia deixar ela com o pai dela, porque eu me divorciei e fui trabalhar para, né, pagar minhas coisas e tal e cuidar dela. E à noite eu dizia que eu ia vou trabalhar, que na época era tipo assim, pegava garçonete para ir trabalhar em festa, para servir salgada. E eu nunca fui, né? Mas eu ia deixava ela lá e dizia a ele que eu ia trabalhar. Nada, eu ia virar a noite com as mulheres por aí. Então, querendo ou não, era a forma, eu sempre troquei, né? Nessa época aí, sempre teve essa troca de querer viver os meus prazeres e deixava ela com o pai dela no momento que ela queria estar comigo, né? E eu lembro que ela chorava, que ela não era queria bem ficar. nova, né? O quê? 3, 4 A anos? partir de 3, 4, 5 anos, ela estava nessa. Foi nesse período aí, Até né? 4 anos. E aí é engraçado, né? Como. Engraçado que eu, assim, posso dizer. Mas como se repetem as. É verdade. Ai, gente, como é o nome? Tá falando a questão da história? Sim, como tem uma palavrazinha que diz para isso, né? Que é hereditário, assim, quando vai passando, né? O comportamento Se repete. se sim, repete, sim. né? A gente quer fugir daquilo e acaba fazendo a mesma coisa. É. Hoje mesmo eu me vejo muitas vezes em comportamentos que eu abominava na minha Que mãe, reprovava, né? reprovava e me vejo naquele lugar. Eu, Jesus, como que pode? Inconsciente a gente replica, né? A mesma coisa. E aí veio quem? João. É. Como foi? Por acaso largou da É, Armailé e aí encontrou um varão. Deus mandou um anjo. Meu Deus. Só se for um anjo mesmo. Ah, mas João é. Não, o João é um certeza presente de Deus lá. para mim, né? Um milagre mesmo do céu. E assim, Deus é tão bom e tão misericordioso, eu posso dizer isso, que quando eu engravidei do João, eu saí com o rapaz uma vez só, né? Porque minha intenção não era sair com o rapaz, né? Então eu fui para um bar, a gente bebeu muito, e eu disse assim, é para cumprir tabela, então a gente é sempre assim, quando sai, sai e fica. Então vamos ficar, né? E aí, de uma vez só que eu fiquei, né? Nunca fui namorada dele. Eu engravidei do João. E o Senhor já estava me chamando de volta, né? Mas eu resistindo. E aí, quando eu engravidei do João, eu passei 6 meses de depressão, porque o que eu ouvia era assim: tu quer voltar para a igreja, né? Só que eu vou te dizer que a igreja não vai te sustentar, e muito menos o teu filho. Então, eu com uma criança pequena, que a Rebeca tinha 5 anos, o João para nascer, como é que eu vou trabalhar para sustentar quem como, né? Então, eu fiquei em depressão nesse sentido, né? Que infelizmente eu ouvi de gente da igreja, né, falar sobre isso, que ninguém vai te dar nada não, tá pensando que alguém vai na tua casa te dar leite para esse menino e não sei o que e tal. E tanto que depois que o João nasceu, eu tive uma vida de saúde terrível, né? Vivia no hospital internada. E aí eu acho, e agora pensando sobre isso, é só para Deus me mostrando que ele ia cuidar dele, não era eu. Então eu passei ano Natal e Ano Novo internada. O João foi para tantos lugares aqui que ele nem sabe. Quando era bebê, tem foto num monte de lugares e fotos em praias lindas aqui, até pro Beach Park ele foi e tal, mas eu fiquei internada e Deus cuidou dele, né? E eu ouvia sempre dizer, né? E ela dizia: tira o menino, tira essa criança, pelo menos não vai ter trabalho, no sentido de ter que estar trabalhando por aí para ter que sustentar e tal. E eu lembro que nunca foi opção minha, nunca foi. E eu dizia só assim: eu posso ter 10. Se morrer, morre tudo junto de fome, mas eu não tiro. Não vou levar na minha história um aborto, né? Por opção, minha escolha. Então o João veio assim, né? 6 meses de crise, de chorando, porque eu só me lembrava dessas vozes, né? Tira, eu te empresto dinheiro, eu compro remédio e tal, e eu nunca quis. E aí o João veio como presente de Deus, que assim que eu soube que estava grávida, eu me reconciliei com o Senhor. E passei 6 meses indo para o culto, para reunião, só chorava na cela e tal. E aí o João nasce, né, como um milagre na minha vida de restauração como mulher, né, porque se cumprindo a palavra do Senhor, que é para se multiplicar, e ele veio como mais um na minha casa,
porque eu queria ter 5 filhos a princípio, depois que eu tive a Rebeca eu não queria mais. E Deus me deu ele. E eu, do jeito que eu pedi ele, Deus me deu, né? A primeira gravidez eu queria uma menina, ele me deu uma menina. E eu disse ao Senhor, se o Senhor quiser me dar um menino e que ele venha careca. Não sei por que isso. Acredita? E o menino, eu porque não tem a foto, o João nasceu sem nenhum cabelo. Eu disse, meu Deus, é muito amor, assim, sabe? De Deus. É muito mimo. Deixa eu só falar aqui com a produção. Produção, ainda tem alguns assuntos. A gente encerra esse e grava outro para o parte 1, parte 2. Então, a gente vai encerrar essa primeira parte, porque depois de Joãozinho, aí a gente vai mais linda, né? começar outras coisas e eu tenho certeza que a gente não vai conseguir finalizar no tempo que eu preciso para baixar esse vídeo. Gente, que luta, toda a vida. E é porque, né, como eu e você conhecem a história, a gente engoliu Muita 1 milhão de coisas. que vão ser contadas, inclusive a conferência Florescendo no Deserto vai ter a participação, nós vamos ter não vou saber dizer o nome, se é um talk show, mas nós vamos trazer todas as mulheres que foram aqui entrevistadas, né, boa parte delas, para estar falando de coisas com um teor de coisas que não puderam ser ditas aqui, mais né, profunda, no ao mais vivo, íntima. mais profundas, mais íntimas, exatamente. Então, eu convido você a estar na nossa conferência, né, Florescendo no Deserto, dia 29 e 30 de novembro. Nós vamos encerrar esse podcast aqui, vai ter a parte 2, tá certo? Você vai ficar surpreso com o que Deus fez. Amém. Amém? Então, ó, um beijo e até o próximo.